da lista 1? Lista 1, página 14, tinha a questão 88 da URGS, fresquinha essa questão. Ele botava um quadro lá, que se alguns de vocês forem para as exatas, vão produzir esse quadro no laboratório. Essas pontilhadas são superfícies equipotenciais, onde ele me dizia qual era a DDP em cada uma delas. Ele falava que essa primeira pontilhada tinha menos 3 volts, menos 2 volts, menos 1 volt, 0 volts, 1 volt e aqui 2 volts. Considere, primeiro, na figura estão representados no plano XY linhas equipotenciais espaçadas entre si. Considere as seguintes afirmações sobre esta situação. Ele foi lá e fez 3 afirmações. 1. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga elétrica de 1 coulomb de D até A é de, eu acho que era menos 1 joule que estava escrito ali, né? Vamos lá. O que é potencial elétrico de A até B? É o trabalho da força elétrica para levar o cara de A até B sobre o valor da carga. E não esqueçam que VAB, meus amigos, é o V do ponto A menos o V do ponto B. São essas duas relações matemáticas que nós precisamos para matar esse primeiro item. Ele quer levar do ponto D até o ponto A. O ponto D estava sobre essa linha de 0 volt, aqui estava o ponto D. E o ponto A está sobre a linha de 1 volt. Ele quer levar de D até A. Então, vou substituir VDA é igual ao trabalho para levar de D até A sobre a carga. O que é VDA? É VD menos VA. Isso é igual ao trabalho de D até A sobre a carga. O V do ponto D, 0. Menos o V do ponto A, 1. O trabalho para ir de D até A eu quero saber. E que carga que foi transportada? 1 coulomb. 0 menos 1 dá menos 1, está dividindo, passa multiplicando. O trabalho para ir de D até A é menos 1 joule. Que é o que o cara disse. Verdade? Depois, o módulo do campo elétrico em C é maior do que em B. Tu vê, quando eu te falei de campo elétrico, aliás, deixa eu marcar o ponto C, né? Está aqui o ponto C. Ó. Quando eu te falei de campo elétrico, eu te disse que o campo elétrico é mais intenso quando as linhas de campo estão mais próximas, né? E menos intenso quando elas estão mais afastadas. Agora, cuidado, essas linhas que estão aí não são linhas de campo. São linhas, são superfícies, né? Linhas equipotenciais. O que nós vimos é que as linhas de campo apontam para a região de menor potencial e são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, se eu fosse desenhar algumas linhas de campo, elas teriam que ser assim, ó. Ó, aqui não está perfeitamente perpendicular, tá vendo? Todos esses ângulos aqui deveriam ser perfeitamente 90 graus, ó. Então aqui no final deveria ter curvado um pouco mais. O importante é eu perceber que essas linhas de campo, elas têm que apontar para essa região, para a região de menor potencial, e elas têm que cruzar as superfícies equipotenciais perpendicularmente. E se mesmo assim tu acabar ficando inseguro, a gente poderia lembrar daquela relação entre diferença de potencial e campo elétrico. Se eu quero achar o campo elétrico e eu tenho só a diferença entre os potenciais da linha, eu posso isolar o E. O VAB de qualquer ponto, na verdade, dividido pela distância AB medida paralelamente às linhas de campo, é que vai me indicar o campo elétrico. Mas isso aí não só quando é constante? Campo elétrico uniforme, parabéns. Parabéns na tua colocação. Agora o seguinte, ó, eu não vou fazer cálculo quantitativo, né? Para uma análise qualitativa não há problema nenhum. Eu não poderia fazer as contas. Mas tu vê, né? Eu só poderia fazer a prova gráfica por enquanto.
E a prova gráfica já está feita, né? Próximo do ponto C, as linhas de campo elétrico estão mais próximas do que no ponto... Cadê o ponto B? Eu nem marquei o ponto B, retardado aqui. Certo? As linhas de campo aqui, elas vão estar mais afastadas e vão estar mais próximas aqui. Isso já é o suficiente para confirmar que o campo elétrico em C é maior que o campo elétrico em B. Certo? Mas eu queria dar uma prova um pouco mais consistente. E eu não posso usar essa fórmula para calcular em campo que não seja uniforme. Parabéns pela tua observação. Mas não há nenhum problema eu pegar um campo não uniforme e usar ela para raciocinar. Isso não vai ter problema nenhum. O que eu estou querendo te dizer, amigo, é que o campo elétrico vai depender da diferença de potencial e da distância entre essas diferenças de potencial. Vamos pensar nessa região onde está o ponto B. Daqui para cá, tem uma diferença de potencial, certo? De 2 volts, concorda comigo? E tem uma certa distância entre essas linhas. Agora vamos pegar uma região onde está o ponto C. O ponto C daqui para cá tem os mesmos 2 volts, concorda comigo? Só que essa distância não é nitidamente menor que a outra? Se as distâncias são menores para uma mesma diferença de potencial, prova que o campo elétrico tem que ser maior. Por uma análise qualitativa não há problema algum. Certo? Então confirmamos de 2 formas diferentes que de fato o campo elétrico em C é maior que o campo elétrico em B. Primeiro, desenhando as linhas de campo, nós percebemos que elas têm que se espremer nessa região. E segundo, analisando a relação entre campo elétrico e diferença de potencial, as distâncias entre as superfícies equipotenciais são menores na região C, comparado com a região B, o que nos indica um campo elétrico maior. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então significa que é mais ou menos a mesma ideia das linhas de campo. Quanto mais próximas as superfícies equipotenciais, mais intenso é o campo também. Ou seja, acabamos de generalizar o que antes nós só tínhamos comentado para as linhas de campo. Agora nós também estamos usando para as superfícies equipotenciais. Resumindo, tu nunca mais precisará fazer isso. A partir desse momento, se tu compreendeu, tu pode começar a olhar a distância entre as superfícies equipotenciais para concluir a intensidade do campo elétrico. Professor, esse campo criado por um corpo negativo, né? Por uma carga negativa. Por isso que o potencial vai ser maior. Por isso que o potencial vai ser maior ali. Negativo ou positivo não faz diferença, amigo, porque campo elétrico é vetorial, lembra? Mas é que não é na minha cabeça, por causa que, tipo, se eu tenho uma carga positiva, daí, pra mim, o potencial 1 vai ser maior que o potencial menos 2. Sim, isso mesmo é o potencial. Esse potencial é maior que esse. Está se confundindo campo com potencial. Potencial elétrico é uma coisa. Tá, mas se eu tivesse, por exemplo, uma carga negativa, o meu potencial menos 1 não seria maior que o potencial mais 1? Potencial, sim. Sim. Mas ele não pediu potencial, ele pediu campo. Então eu tô louco. Relaxa. A dúvida do colega, eu tenho certeza que são dúvidas de todos. A tua dúvida, eu passei anos com essa dúvida. Eu tirava só 10 em física, mas eu estava com a dúvida no meu coração. Eu adorei a tua colocação, porque a tua colocação pode ajudar muitos colegas. Vamos raciocinar de novo. Olha só. Sabe o que eu fazia quando eu entrava nessa sinuca de bico? Eu aprendi uma técnica para que no dia do vestibular eu pudesse fazer um rabisco do lado e tirar as propriedades das linhas de campo de novo. Isso vai te ajudar a raciocinar. Olha que legal que eu vou fazer, cara. Imagina uma partícula positiva, imagina uma partícula negativa. A primeira coisa que eu te ensinei é que essas linhas de campo são desenhadas com referência numa partícula positiva que é abandonada nas proximidades da carga. Tudo bem para vocês? Por isso que essas são linhas de campo, ou também chamadas linhas de força. Se eu fosse fazer o mesmo com uma carga negativa, pega uma partícula positiva, solta, ela vai ser atraída. Por isso que a gente fala que o campo é de aproximação, né, para cargas negativas e o campo é de afastamento para cargas positivas. Sem estresse. Claro que nós sabemos já que campo elétrico é uma grandeza vetorial. É módulo de Q sobre D ao quadrado, mostrando que só o fato de ter módulo na forma nos indica que o sinal não significa nada. Se essas cargas têm o mesmo módulo, 2 microcoulomb e menos 2 microcoulomb. Se eu pegar uma mesma distância x ponto A a uma mesma distância x ponto B,
o módulo do campo elétrico em A é igual ao módulo do campo elétrico em B. A única diferença é que um campo elétrico aponta para fora e o outro campo elétrico aponta para a carga. Beleza? Porém, potencial elétrico, que é V igual a K vezes Q sobre D, não tem um módulo. Quer dizer que o potencial do ponto A, por exemplo, seria 2 volts. O potencial do ponto B seria menos 2 volts. Tudo bem? Então aqui, ó, eu poderia fazer uma superfície equipotencial. Em qualquer ponto dessa superfície vale 2 volts. Em qualquer ponto dessa superfície o potencial é menos 2 volts. Se eu fosse analisar uma região mais externa, como a distância aumentou, o potencial diminuiu, tipo 1 volt. Beleza? Essa carga negativa, aumentando a distância, o potencial cai, mas o sinal continua negativo. Então, mais distante daria menos 1 volt. Certo? Só para ficar bem claro a diferença entre potencial e campo, né? Propriedades das linhas de campo que são importantes. Representam a trajetória de uma partícula positiva, nascem nas partículas positivas, morrem nas partículas negativas, apontam para a região de menor potencial, seja para a carga positiva, seja para a carga negativa, são sempre perpendiculares às linhas de campo, certo? E tu tem razão, não dá para usar essa fórmula nessas situações para fazer cálculo. Porém, cara, se eu tivesse uma carga de valor menor, uma carga positiva de valor menor, o que eu perceberia? Eu perceberia que a uma mesma distância, o potencial seria menor. Então aqui nessa distância x, em vez de ser 2 volts, poderia ser 1 volt. Beleza? Concorda comigo? Essa carga tem um valor Qzão maior, essa carga tem um valor Qzinho menor. A única coisa que está mudando é a carga, né? Se eu for analisar uma mesma distância x das cargas que são distintas, a carga mais poderosa vai gerar um potencial maior, né? Tudo bem? Nada demais, né? Agora o campo elétrico aqui vai ser mais fraco nesse mesmo ponto aqui, né? Nesse mesmo ponto a uma distância x, vou chamar de ponto C. O que nós perceberíamos é que as superfícies equipotenciais estariam mais distantes agora. Certo? Ou seja, se há uma distância maior entre as superfícies equipotenciais, o campo é menos intenso. Se há uma distância menor entre as superfícies equipotenciais, o campo é mais intenso. Certo? Independente da carga ser positiva ou negativa. Beleza? Certo? Então demos uma revisadinha em alguns detalhes interessantes. Eu vou te dizer, cara, se um cara me pega na rua e me pergunta quais são as propriedades das linhas de campo, eu amarelo, cara, eu não falo pro cara na hora, eu não sei, cara. Eu preciso pensar, eu preciso fazer isso na minha mente, fazer esse estudo rápido na minha mente para eu lembrar quais são as propriedades. Eu não tenho as propriedades decoradas na minha mente. Ocupa muito espaço na nossa mente, essas decorebas. Por isso que eu fui amarrando a física na minha mente toda por lógica. Tem vezes, cara, que eu não sei resolver o problema. Eu preciso estudar antes, sozinho, relembrar a teoria. Agora eu vou matar o problema. Tem nada demais, eu adorei a tua participação, meu querido. Tem que se envergonhar de nada. Agora, depois dessa revisãozinha, vai ficar claro o seguinte. Como essas distâncias, meu desenho não está bonito, né? Olha o ponto B, olha a distância entre o 0 volt e o 2 volts, é uma distância grande. Olha o ponto C, pega a distância entre o menos 2 volts e o 0 volt, é uma distância menor. Já que essa distância é menor, para uma mesma diferença de potencial, é porque o campo elétrico é maior. E vamos ao último item. O módulo do campo elétrico em D é 0. Que perigo, né, cara? Tu vê, ó, se o cara pega essa fórmula aqui, ó, e ele não percebe que é uma diferença de potencial, ele pode achar que vai dar 0 no V, né? Aí ele vai concluir que o campo elétrico é 0, mas é um erro. Se eu quiser saber o campo elétrico no ponto D, eu teria que pegar uma diferença de potencial, por exemplo, entre essa linha e uma outra linha que passa pelo ponto D. Usando V igual a E vezes D, esse V não é o V do ponto D, é do ponto A, por exemplo, até o ponto C. É de uma linha dessa até uma linha dessa aqui. Isso aqui não vai ser 0. Se isso aqui é diferente de 0, um valor x diferente de 0, o campo elétrico não vai ser 0, porque a distância também não é nula. Um número x dividido por um número y, que não são 0, não pode resultar em 0. Então,
Essa aqui também é bem perigosa, porque o cara selecionou uma que estava no potencial zero. Se o aluno não se toca que isso aqui é uma diferença de potencial, ele tasca zero ali e o E dá zero. E aí ele acaba achando que é verdadeiro. Então uma questão, para mim era a questão de eletrostática mais delicada da lista 1. Era essa. Então apenas 1 e 2. Apenas 1 e 2. Pois não. Obrigado, amigo. Vê que legal, né? Um colega pede uma questão e outros colegas aproveitam também. Muito bom. É como tem que ser.